Seria Júlio Balestrin se adentrando ao low volume? Ele parece que tá treinando agora uma galerinha mais nova. O Matila não é do low, isso é certo, mas o Stuart ele é mais parecido. Ele treinava com Sizing, uma pegada bem mais parecida com o que eu falo muito aqui no canal, bem parecida com o low volume em si. E pelo visto o Júlio tá, entre aspas, gostando, entre aspas, se adentrando mais a treinar esses atletas novos. Ele já treinou o Lobo recentemente. Vamos ver qual é a metodologia de treino que o Júlio Balestrin está usando atualmente. Vamos reagir aqui o que ele vai passar para o Stuart e o Matila e vou dar minhas considerações, o que vale a pena copiar, o que não vale, o que poderia ser melhorado. Quero saber quem treina melhor, já vou começar assim. Ixi. O cara gosta de instigar a treta, né, mano? Eu quero saber quem treina melhor. O Matila é muito forte. E você acompanha? Cara, eu não sei, nunca treinei com ele, mas eu acho que a gente tem uma linha de treino bem parecida, assim. Sim. Eu acho que você tem mais tempo de treino que eu, né? Não sei. Quanto tempo de treino você tem? Mano, eu treino desde os meus 15. Dá Você tem 5 anos. 5 anos, eu tenho 4 anos de treino. Não, vocês são bem próximos ali no treino. Os dois são do low volume. Sim. Tá? Gosto do low volume para quem sabe treinar low volume e principalmente tem força, tá? Vocês que estão assistindo esse vídeo, eu tenho que fazer low volume. Gente, esses meninos são muito fortes, cara. Então, 2 séries válidas, 3 séries válidas para esses caras, vai dar muito certo, porque eles conseguem chegar no nível de tensão mecânica suficiente para poder gerar hipertrofia. Agora, se você não é dotado de força como esses rapazes, mas eu também estou me aproximando da falha. Sim, mas você não tem força. Então, o que você tem que fazer? Compensar com mais séries. Então, muito provavelmente, você que é muito jovem de treino, treinar mais volumoso vai trazer mais resultado. Provavelmente foi essa a escola. Eu com certeza, eu treinei durante 3 anos praticamente, com um volume um pouco mais alto. Você também? Sim. Tá vendo? Então eles não foram construídos no low volume. Mas chega um momento que o low volume vai fazer mais sentido devido ao nível de força que eles possuem. E aí se eles mantêm um nível de séries próximo ao que eles faziam antes, eles vão ter muito mais chance de lesionar e não ter a recuperação adequada. Então é toda uma situação que envolve para você conseguir adequar o low volume a uma rotina que seja eficiente. Então você que tem 32 de braço e está fazendo low volume, tá? Falando para Deus e o mundo que é o melhor sistema, para você, não. Para eles, Não, e eu acho sim. também que rola uma parada, Julião, da galera extrapolar demais. Então, é low volume, aí o cara quer fazer uma série por exercício só. Meu, não é assim, tipo, eu treino low volume, eu até nem gosto de chamar assim, mas o meu treino ele tem um volume um pouco mais alto. Então, Quantas séries você faz para peito, por exemplo? peito eu faço 8 séries. E Mas- você? Muito próximo disso também. Mas costas, por exemplo, eu faço 20 na semana. Mas você treina mais vezes na semana. Eu faço upper lower. Upper lower, então você está fazendo 4 treinos por semana agora. Isso. Então, 20 tipo séries, assim. então são 10 séries de costas. Exato. Vamos lá, vamos pôr 3 exercícios, vai? 3 exercícios. 3 séries boas e mais uma parte aí pra você fazer uma série Exato. extra. Eu ainda. Tava esperando ele terminar, mas eu vou falar agora e talvez depois eu pause novamente. Bom, o que o Júlio falou, tecnicamente não tá errado. A lógica dele está de certa forma correta, tem um erro, mas vamos dizer que faz sentido. Realmente o low volume não é para aquele cara que tá começando agora, porque o low volume nada mais é do que o treinar em alta intensidade. O low volume ficou uma brincadeira para ficar mais chiclete, para pegar mais o nome, mas a ideia dele em si é você treinar com alta intensidade e por consequência o volume de treinamento vai descer. Você não tem como fazer 4 séries com supino inclinado com halteres com 80 kg de cada lado. Dando um exemplo, você não vai conseguir fazer um treino extremamente intenso e muito volumoso, ou é um ou é outro. E o low volume, ele prega essa alta intensidade. Uma pessoa que acabou de começar a treinar, a probabilidade de ela conseguir chegar a isso é muito baixa. Então, realmente é interessante que essa pessoa que está começando treine com um volume um pouco mais alto para ela compensar a falta de intensidade que ela está imprimindo no treinamento.
Então acaba que a pessoa não consegue chegar tão próximo à falha, não consegue gerar tanta intensidade no treino, ela faz mais séries para, entre aspas, compensar. Agora, e aí, só para deixar bem claro, e aí quando você fica avançado, você aumenta a intensidade e por consequência o seu volume cai. Agora, falar que você não pode fazer low volume porque você não tem força, está errado. Porque força é um fator completamente individual. A tensão mecânica, que foi o que o Júlio falou, não é necessariamente gerada pelo peso que você está carregando, mas sim gerada pelo esforço que você está fazendo, pelo limiar de dificuldade que você está tendo para realizar aquele movimento com certo peso. Então vou dar um exemplo. Se você fizer um supino inclinado com halteres de 20 kg e fizer 7 movimentos e você tem certeza absoluta que não sairia nenhuma repetição a mais, você fez 7 movimentos com a técnica perfeita. Incrível, foi perfeita e não saía mais nenhuma repetição. O limiar de esforço que você teve foi muito alto e a tensão mecânica que você teve também foi muito alta, porque você realmente chegou perto da falha. Agora, se o Ramon Dino, que faz, sei lá, um supino inclinado com halter com 60 kg de lado, 70 kg de lado, se ele pegar um halter de 40 kg e fizer 30 repetições, o limiar de esforço dele vai ser muito menor, a tensão mecânica que ele vai gerar vai ser muito menor, porque ele não está pegando uma carga que desafie ele. Ele vai ter que fazer muitas repetições para fadigar o músculo dele e até aí conseguir chegar à próxima falha. Mas entende que são situações que uma carga é muito mais alta que outra, mas como a situação é completamente diferente, não necessariamente quer dizer que um está treinando mais pesado que o outro, porque são indivíduos completamente diferentes. E quando a gente fala de treinar pesado de carga, a gente tem que levar em consideração o indivíduo. E para mim, o pior ponto de tudo que o Júlio falou é que ele meio que quase, que ele não disse com todas as palavras, mas ele quase deixou entender que o low volume não gera força, ou que o low volume é ruim para isso, ou enfim. Mas o low volume em si, ele é uma das melhores formas de conseguir força. Então não tem sentido o argumento do Júlio. Se o argumento do Júlio é que o low volume não dá para ser feito porque a pessoa não tem força, se ela fazer low volume, ela vai ganhar muita força. Então ela naturalmente teria cargas maiores e geraria mais tensão mecânica, como ele mesmo falou. Deixando bem claro que a força não necessariamente quer dizer que você vai ser maior. Por isso que eu falo que no começo até é interessante você aumentar um pouco o volume de treinamento para compensar essa falta de intensidade. Mas sempre lembre de uma coisa, nunca vai ser uma opção, uma escolha. Eu escolhi fazer 6 séries, eu escolhi fazer 20 séries. Sempre vai ser fazer o máximo que você aguentar. Então o Stuart, ali no exemplo que ele falou, ele faz 8 séries de peito não porque ele quer, mas porque ele aguenta fazer 8 séries de peito, acima de tudo porque ele aguenta fazendo 8 séries de peito fazendo 20 séries de costas. Então, como ele é um atleta que precisa mais costas do que peito, ele dá essa equilibrada no volume. Se ele precisar de mais peito do que costas, ele vai reduzir o volume de costas para aumentar o volume de peito. Sempre uma pessoa que quer melhorar seu físico tem que trabalhar com esse pensamento. Eu faço o máximo de séries que eu puder, que eu conseguir me recuperar e progredir durante as semanas. Se eu não estou conseguindo fazer isso, é interessante eu baixar um pouco o volume para eu me adaptar. A gente fez aqui um desafio entre os dois, mas eu tenho que ter a consciência de que o Davi ele treinou ontem, e o Davi treina muito forte. Então assim, primeiro, ele não tem um nível de energia hoje pelo treino de peito de ontem e porque hoje ele já treinou, ele treinou perna. Já o Mátila realmente precisa treinar, então é o treino do Mátila. Então aqui hoje o Mátila ele vai trazer a melhor performance, obviamente pela questão de descanso, né? E também periodização. Enquanto que o David realmente está fazendo esse vídeo aqui para acompanhar o Mátila e deixar o vídeo bacana para vocês, cara. É muito bacana poder treinar 2 jovens atletas como esses, né? Que são realmente o futuro. Eu precisava que vocês entendessem que fisiculturismo é muito sobre linhas, sobre estrutura. E algumas pessoas não trazem essas características estruturais, tanto com relação a osso e com relação à formação muscular. Então, o que vai fazer você se tornar um fisiculturista? Você primeiro tem um físico
e tem linhas harmônicas, tanto estruturais quanto musculares. Uma cintura pélvica muito pequena. O caso do Mátila é uma cintura muito boa, porque ela é muito amarrada, muito pequena, muito preservada. Isso seria o centro do X. E a estrutura escapular, que é a distância entre os ombros, larga. Isso que o Júlio tá falando não é nem só na questão de atleta competir. Claro, tem muito uma questão das poses, como que vai ficar encaixe, mas também tem uma questão de shape para a vida. Quanto maior sua estrutura, quanto melhor sua estrutura, não só mais estético seu físico vai ficar, não só mais bonito ele vai ser construído, mas também você pode muitas vezes adicionar mais massa muscular ou menos a depender da sua estrutura. Se sua estrutura é muito pequena, ela é muito fina, ela é muito estreita, é uma questão praticamente lógica. Vai ter mais dificuldade, vai ser mais complicado para o seu corpo adicionar massa muscular numa estrutura pequena, numa estrutura mais fina. Por isso que a gente vê um Dudu Fit, uns caras que tu vê que tem estrutura passeope, que botam muita massa muscular. Por que isso acontece? Porque o cara tem uma estrutura óssea mais larga, mais privilegiada. Então o físico comporta mais massa muscular. Este é o grande problema do Rafael Brandão, que tem uma linha boa, tem formatos musculares bom, mas tu vê que a estrutura óssea dele é menor do que a dos outros. Ele vai lá no Olímpia, tu vê que nitidamente ele é a menor estrutura do palco. E isso gera o quê? Gera uma grande dificuldade no físico dele de adicionar mais massa muscular. Então, volta e meia eu falo isso, mas eu acho que é sempre importante ressaltar. Você não vai ser um atleta de fisiculturismo, você não vai ter o shape do hormônio só porque você toma bomba. Muita gente acredita que a bomba vai fazer tudo, e não é assim que funciona. A bomba ela tem uma parte importante do resultado, sim, é óbvio, mas o grande fator predominante que vai determinar quem vai ganhar é a genética. Se você não nasceu com genética para fisiculturismo, com genética para musculação, cara, sinto muito. Vai ser muito difícil você conseguir evoluir seu físico e para piorar vai ser muito mais difícil você chegar em termos competitivos, em sonhos que você provavelmente deve ter. Claro, falando em pessoas normais, todo mundo consegue ter um físico acima da média, até porque a média em si é muito baixa. Então se você treina certinho, comer certinho, é possível você ter um físico que se destaque, você ter um bom físico, algo que você provavelmente procura isso vendo os meus vídeos, vendo outros vídeos de musculação aí pelo YouTube. Então o que eu tenho para dizer, para complementar nesse caso, nesse quesito, nessa fala do Júlio Balestrin? Ele está correto, a estrutura é extremamente importante, a genética em si vai determinar muito do físico que você vai construir. Só que no final das contas, isso pouco importa. Se você tem genética ruim ou boa, você vai fazer exatamente as mesmas coisas. Não existe um treino de musculação para quem tem genética ruim e outros para quem tem genética boa. Não existe uma dieta para quem tem genética boa ou uma dieta para quem tem genética ruim. No máximo que vai mudar é a questão da facilidade, a questão da resposta, a questão do progresso, a questão do limiar que cada um vai ter que imprimir para ter os mesmos resultados, o limiar de esforço, o limiar de dedicação. Mas no final das contas, os dois vão ter que fazer a mesma coisa. Então não se preocupa tanto assim com a sua genética, afinal de contas, não tem como mudar ela. Essa é a tua genética. Falou é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, eu acho. Da cintura? Não, de mudar muito quando posa. Porque, ó, você falou que muda muito o shape quando posa. E, tipo, porra, eu acho da hora ser grande parado, só que eu só fico grande quando eu posso ser grande, né? Mas isso é hoje, velho. é menino, cara. Sim. É. Eu acho que tem esse aspecto também. Quando Você já tem esse aspecto, por exemplo, você vê que você tem estrutura para ficar gigante, pelo antebraço, panturrilha. Pô, mas eu acho que você é grande parado, mano. Eu também acho, mano. é Bom, grande, comparado com você natural, velho. É, comparado, sim. É outro moleque, não velho. comparar. Você engana, você esconde. Mano. Ninguém fala que ele tem essa cintura olhando ele assim, ó.
Só que ele puxou o vácuo, velho. Eu, em todos os campeonatos que eu fui, eu sempre subi com caras muito maiores que eu. Você é o cara que tem o potencial para fazer a pose igual a do Frank Zane, melhorada ainda. Por causa da... Que é uma das fotos mais icônicas da história do fisiculturismo, sabe aquela do Sim, aquário sim, dele? tá. Você é o cara que vai fazer aquela pose. Só que eu preciso daquela condição, tá? Sim, é. Ali, filho. Aí, Hidrofibrando na pose aqui. aí tá valendo. Aí tá valendo. Se você chegar naquela condição, com esse tamanhozinho que você tá aí, velho. Condicionadas também, fica bem legal. Dica extremamente importante para superior de peitoral. Puta merda, como eu gostaria de saber disso quando eu comecei a treinar. Sempre que você vai fazer um exercício para a parte superior do seu peitoral, essa parte que vai ficar perto das suas clavículas, onde vai mostrar numa regata, bem nessa região aqui perto do seu pescoço, sempre tenha em mente em fazer uma flexão de ombro. Então não faça só a força de fora para dentro, mas também faça uma força de baixo para cima. É um pouquinho chatinho de explicar assim só por vídeo, mas pense exatamente no que eu acabei de falar. Ao invés de só fazer uma força de um crucifixo normal, fazendo força para fora, para dentro, querendo fechar os seus cotovelos, faça uma força de fora para dentro, mas também de baixo para cima. Então estica o seu braço e ao invés de só fechar ele, você joga como se fosse realmente essa força de baixo para cima. Acredite em mim, você assim vai ativar muito mais essa parte alta do seu peito e por consequência você vai ter um desenvolvimento muito melhor nessa região. Cara, no começo, assim como todo mundo, eu também não sabia treinar essa parte do meu físico. E era muito frustrante, era bem frustrante mesmo, porque você treina, você faz um sub inclinado, você faz um crucifixo inclinado, você faz vários exercícios inclinados, achando que você tá dando mais enfoque e no final das contas você tá treinando errado. Anota essa dica que eu acabei de passar e lembre dela em qualquer exercício que você for fazer para essa região do seu peitoral. Não seja que nem eu que demorei anos para aprender isso. Fiquei anos fazendo supino inclinado com halteres, fazendo crucifixo inclinado, tudo pensando que eu tô desenvolvendo muito bem minha parte alta do meu peito, tô desenvolvendo muito, tô trabalhando muito essa região e depois de anos treinando, eu finalmente descobri como treinar ela. Então, se você não quer passar pelo que eu passei, anota essa dica que eu te garanto, vai te ajudar bastante. Foi meus dois treinadores brasileiros. O Prado já trabalhava com um volume menor e com umas cargas maiores. Trabalhava com mais ou menos metade do volume do Wilson. Só que o Wilson é um cara que fazia 20 séries para cima. O Prado fazia estourado 20 séries para os agrupamentos principais, umas 10 séries para os agrupamentos menores. Aí eu fui pro Dennis James. O Dennis James usava um sistema MTUT. 3 repetições padrão, 1 repetição slow. Faz esse bloco 5 vezes. Descansa 2, 3 minutos, volta. Você é louco. Meu irmão. A recuperação disso aí, morte. 3 dias podre. É a morte. Aí Patrick Tour, SST. O treino meu com o Patrick durou 17 minutos, eu não consegui terminar. Cadeira, 3 séries de 10 fechadas com 30 segundos de intervalo. 3 de 10, 30 segundos de intervalo. 1 minuto de intervalo, vamos pro hack. 4 placas, 10 movimentos, 30 segundos de intervalo. Sério? 1 minuto de intervalo, leg press, 12 movimentos combinado com agachamento búlgaro com halter. Eu fiz uma série dessa, comecei a vomitar, acabou meu treino. Você é louco. Aí depois foi o Ascar, aí esse já foi no Quiet. Cara, do Quiet é muito diferente. Os caras moem, né? Mói muito, muito. 2 treinos por dia. Você é louco. Uma média de 20, 25 séries por agrupamento, 1 minuto de intervalo entre elas, progredindo carga. Assim, tinha a progressão de carga do mesmo jeito, só que assim, eles mudavam a forma como você se trabalhava a musculatura. Então, por exemplo, um dia você fazia cadeira, não tem nada de comprovação científica, mas ele queria que usasse a ponta dos pés para fora. Fazia a cadeira com as pontas dos pés para fora. Aí você fazia um agachamento fechado.
Só que no agachamento, ele trabalhou em grande profundidade a cadeira, ele já queria que você fizesse um agachamento curto. Mais curto. Já entendendo que você já está morto da cadeira. Então eles conseguiam ir dosando de acordo... Compensava de outra forma. Exato. E aí, por exemplo, os últimos treinos, o que ele começou a perceber? Que eu comecei a esvaziar muito. Sabe o que ele fez? Cortou metade do treino e mandou reduzir as cargas. O legal é que ele tinha esse feeling, né? Aí o físico voltou a encher. Então, assim, não tinha nada definido. Tudo poderia ser modificado. Mas um treino de perna, por exemplo, que eu fiz, começava com 600 passadas. Nossa. Sem peso. 600 passadas isso. E aí ele fala, isso daqui é o exercício? Não, isso é o aquecimento. Já chegava morto, velho. Funcionou. Morto. O quad foi seu auge, assim, né, de física? Foi o meu auge e totalizando eu fiquei 6 meses lá. Eu também peguei esse trecho aqui, deixei ele por completo, porque me lembrou quando eu comecei a treinar também. Esses vídeos aqui, principalmente de treinadores mais antigos, eles falando, eu lembro muito de quando eu comecei a treinar. Qual eram as dúvidas que eu tinha? Qual era o treino que eu tinha que fazer, execução, o padrão, mas eu tinha muito isso de ouvir novas experiências e, acima de tudo, eu tinha muito que você tinha que mudar o estímulo. Basicamente, entre tudo ali que o Júlio falou, já te adianto que tudo é uma bosta, não tem sentido nenhum você fazer. Você não precisa fazer 600 passadas, você não precisa fazer 3, 4, 5 séries de leg com 10 segundos de intervalo de descanso, progredindo carga, que até é errado tá esse termo, não tava progredindo carga, mas tudo bem, tem inúmeras coisas ali que ele falou que fez que não tem sentido nenhum, é ruim. Mas o ponto que eu quero pegar é essa necessidade que muitas vezes é passada de você mudar o estímulo, de você trocar o treino, de você fazer algo diferente. E deixando muito claro, isso é completamente desnecessário. Você não precisa mudar o seu treino. Se você quiser, você pode fazer o mesmo treinamento, a mesma metodologia, o mesmo estilo, tudo igual durante anos que você vai continuar evoluindo. O importante é você ter sobrecarga progressiva. Por esse motivo que nunca é passado, pelo menos aqui no canal, se você nunca vai ver eu passar 4 séries de 12, 2 séries de 8, nunca vou passar um número de repetições fixo, sempre vai ser um range de repetições, 7 a 9, 8 a 12, 12 a 15, por que isso? Porque você vai fazer um exercício e você sempre vai buscar na semana seguinte, que você vai repetir o mesmo treinamento, subir a carga daquele exercício, botar mais peso e manter a quantidade de repetições, ou então subir a repetição próxima ao range, aumentar um pouco a proximidade na parte alta do range. Como assim? Se você fez um agachamento no rack, 8 movimentos, o seu range é de 7 a 9, toda semana que você for na academia, toda semana que você estiver fazendo esse treino de perna, você vai buscar fazer 9 movimentos, com a técnica perfeita, tá? A técnica nunca é negociável. A partir do momento que você conseguir fazer 10 movimentos, você fez 9 e você conseguiu fazer 10 movimentos, ótimo. Chegou a hora de aumentar um pouco o peso. Você aumenta de 5 a 10%, nada mais que isso realmente não é legal. Aí, como consequência, você vai cair as repetições que você fará, porque você aumentou sua carga e você volta novamente para a briga. Então, se você antes fazia 9, conseguiu fazer 10, aumentou de 5 a 10%, talvez você faça 7, 8 movimentos, 6 movimentos, depende muito do quanto você aumentou. Fez 7 movimentos, vai vir semana que vem brigar pelo 8º. Conseguiu fazer o 8º, que não é uma semana após a outra, tá? A sobrecarga progressiva não acontece assim, você não progride carga desse jeito. Vai brigando conforme as semanas e aí quando você de novo bater o teto do range, você progride carga novamente. E se você fizer isso, independente da metodologia de treino, você vai conseguir evoluir. Simples assim. Não é necessário você ficar trocando de treino, trocando de estímulo. Não é necessário você pegar algo que você nunca fez. Então por que todo mundo faz isso? Porque é uma prática muito comum dos atletas. Por uma questão mental.
Ninguém quer ficar fazendo muito tempo as mesmas coisas, ninguém quer ficar muito tempo na mesma estratégia, enjoa, enche o saco, aquele treino começa a perder a graça, os resultados começam a ficar cada vez menores porque é uma questão de adaptação. Então, se você já está fazendo um treino que você está extremamente adaptado, por consequência, as cargas vão subir cada vez mais devagar, já que você não tem tantas adaptações neurais para fazer naqueles exercícios. O que vier vai ser nova massa muscular que vai ser gerada, que vai causar mais força, que vai causar mais performance naquele exercício. Então acaba que a sobrecarga progressiva tende a ficar cada vez mais devagar. Então, por vários motivos mentais, as pessoas trocam a planilha, trocam a divisão, trocam a metodologia, tentam algo novo para manter elas na motivação, para manter elas no caminho certo. Não é necessário, mas eu entendo fazer. Agora, deixando bem claro, não é necessário você mudar 100%, tá? Então você pode mudar sua divisão, você pode mudar os exercícios, mas seguir a mesma linha de trabalho, o mesmo raciocínio por trás do seu treino. Você não precisa sair do 8 para 80. Sair de um treino aqui que eu prego no canal com alta intensidade, fazer 1000 passadas porque você mudou sua divisão. Não é necessário fazer isso, mas eu entendo por que a galera faz. Mais uma. Vem. Luta. Excelente. Pô, diferente? Direciona mais. Fica mais fácil pra você estabilizar. O menino é old school, Júlio. Hã? Ele é old school. Assim. Fazer eu faço. Assim, o que eu puder adicionar, tenta empurrando, mancha. O que eu puder adicionar, que seja valioso, eu tô aqui pra isso. Eu sempre falo isso, a minha primeira preparação eu não fiz com sizing. Então foi o estilo de treino all day, né, vamos dizer. Então eu fazia, mano, isometria, bisete, coisa que teoricamente eu não acho que seja o melhor caminho. E na época eu já vinha dessa linha de low volume. E mesmo assim eu fiz, cara. O coach mandou, eu segui. Então acho que falta isso na galera, né, mano, da minha idade, assim, tipo... Antes de questionar, faz, mano. Pra você ter argumentos, pra você ter bagagem, né? Faz e encontra o seu caminho. É sempre isso. Exato. Pra poder... Eu entendi a lógica do Stuart, do antes de você criticar, você tem que ter feito. Eu entendo a lógica dele, principalmente pensando na ótica dele, que é uma questão de um atleta que pegou um coach que passou a estratégia. Aí beleza, se você contratou o coach, você tem que seguir à risca aquilo que ele está te passando. Mas pra mim, pelo menos, eu tenho a ótica de que, peraí, antes de eu fazer, eu preciso analisar se vale a pena ser feito. Então por que eu vou fazer um treino com isometria? Por que eu vou fazer 500, 1000 passadas, 1 milhão de passadas, se eu sei que não vai me ajudar a melhorar meu físico? Não vai ser nem de longe a melhor estratégia para hipertrofia. Eu nunca fiz um treino com isometria e um tricep, por exemplo. Mas eu sei que é uma bosta. Eu não preciso fazer isso para entender que não vai me ajudar a gerar hipertrofia. Então eu entendo o que o Stuart está falando, principalmente na ótica dele como atleta, mas não cai muito nessa. Você não precisa testar tudo nessa vida para saber se você gosta ou não. Pelo menos eu penso assim. Comenta aqui embaixo se você é do time que testa mesmo sabendo que não vai gostar. Então toma bastante cuidado, tá? Eu acho que é muito fácil de se perder nesse pensamento do Stuart. Ou pior de tudo, é muito fácil de você argumentar isso sendo uma pessoa mais velha. Então se você é uma pessoa mais experiente, qualquer coisa que a pessoa falar, qualquer coisa que a pessoa rebater contra você, você entra nesse argumento. Ah, mas eu já tenho experiência, eu já fiz de tudo. Ou o famoso que pra mim é um argumento horrível na musculação, que é: dá pra evoluir com qualquer forma. Ou eu já treinei de todas as formas e eu evoluí de qualquer jeito. Eu acho esse argumento muito ruim, mas eu não vou explicar aqui o porquê, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então vamos seguir. Mas eu acho esse argumento uma merda. Em low volume, você tem um crescimento de força, mas quando você precisar de um pouco mais de resistência, por exemplo, você precisa de resistência para poder segurar as poses. Então, se você ficar, só vou fazer de 5 a 9, você vai pastar para conseguir segurar a pose.
Então agora quando você faz uma alternância 5, 9, 9, 12, 11, 15, aí você já está trabalhando em diferentes fases. E aí nada te impede de um dia numa última série falar, não, hoje eu quero bater 20 repetições aqui com o máximo de peso que eu vou conseguir, buscando a falha, se for a última série, só aquela para eu tirar o que tem agora. Da hora demais. Entende? Mas isso é de acordo com cada um. Se você percebe que o cara tem muita força, a melhor opção sempre vai ser essa. Agora, se você percebe que o cara começa muito forte e depois ele tem uma queda vertiginosa, aí o que você tem que fazer? Eu não vou conseguir trabalhar com altas cargas porque já não tem mais capacidade, eu vou ter que compensar com um número maior de séries ou de repetições, tentando aproximar da falha. Chegando até 30, a gente sabe que no estudo temos resultados muito próximos. Só que quando eu trabalho com 30, a recuperação disso exige muito mais. exige muito mais. Só que a adaptação ao lactato também se É torna diferente, maior. exato. Uma arma que eu vejo que o Saizen usa nesse sentido é misturar treinos de séries normais com treinos inteiros de cluster. Então ele passa o segundo treino da semana inteiro de cluster. Sim. Então eu acabo fazendo 20, 24 repetições. Aí ele pausando. vai fazendo as alternâncias. Uma semana tensão normal, outra semana cluster, uma surround, mile reps, usa também. Não cheguei. É que o Saizen passa um pouquinho diferente do dele, mas é quase mile reps. Sim. É o que eu tô fazendo agora. Carga de 5, 6 repetições. Faz de 1 em 1, pausando. 1 ou 2, pausando. Depende do caso, 10, 15 segundos. É o que eu tô fazendo hoje. Tipo, o primeiro upper e o primeiro lower é de série normal, até a falha, de 5 a 9. E o segundo upper e o segundo lower é só de cluster. E aí eu vejo que eu sempre 3 fico... ou 4 repetições por bloco. Não tem que não passar muito disso. Acho que 3 ao máximo. Tipo assim... Isso que o Saizen faz não necessariamente precisa, mas como ele é um cara que treina atletas de ponta e querendo ou não ele é pago, ele é contratado ou esperam dele extrair o máximo possível, eu entendo o motivo dele fazer, porque talvez isso gere 1%, 5%, 10% a mais de hipertrofia a longo prazo. E como ele trabalha com atletas, é importante o máximo possível de hipertrofia mesmo. A maior eficiência possível o atleta sempre vai querer. Então eu entendo essa estratégia que o Stuart falou que o Saizen tem, mas não recomendo fazer. Não porque dá errado, porque não é boa, mas é difícil de encaixar, vai ser muito difícil de montar. E sem ofensas, mas eu acho difícil você ter um nível de conhecimento técnico suficiente para fazer isso bem feito. A probabilidade de você fazer ou menos volume do que você deveria, ou mais volume, é bem alto. Então eu recomendo só treinar normal mesmo. E você não vai necessitar, ou você não vai ser impedido de ter uma grande evolução porque você não está fazendo essa técnica, essa estratégia do Saizen. Então não recomendo repetir. O Júlio falou algumas coisas ali que eu realmente não vejo sentido nenhum. Primeira coisa que ele falou que eu não entendi. Tem que subir o número de repetições para o cara ter resistência na hora de posar. Mas se o atleta precisa de resistência na hora de posar, por que ele não treina posando? Cara, não tem sentido nenhum. O cara está querendo atribuir o treinamento uma função que ele não tem. O treinamento de musculação, ele é para fazer você crescer. O fisiculturismo é formado com isso. Você entra na academia com todo o foco, com todo o objetivo, com todo o seu viés, pensando 100% em ficar maior. Quando a gente fala de pose e resistência, consciência corporal, a melhor forma de você desenvolver isso é treinando pose. Por que você está fazendo um treino, entre aspas, pensando em melhorar a qualidade de suas poses, sendo que era para você estar pensando em ficar o maior possível no treino e melhorar a qualidade das suas poses posando? É a mesma coisa que eu vejo a galera do old school muitas vezes falando sobre esses treinos metabólicos. O que é um treino metabólico? É um treino que o cara tá sempre com o batimento cardíaco lá no talo. Então ele faz bisete, trisete, ele faz intervalos de descanso muito curtos. O cara tá sempre com o coração lá em cima.
Quem faz mais ou menos isso é o seu soldado, que faz bicep, tricep, intervalo de descanso de 30 segundos e vão embora. Por que eles falam que esses treinos metabólicos são muito bons? Por causa da saúde cardíaca deles. Então, como o coração trabalha muito, porque o cara tá sempre com batimento lá do talo, ajuda o cara a desenvolver o coração dele, ele fica mais seguro, melhora a saúde dele. O ponto que eu levanto sobre isso é por que o cara tá fazendo um treino para melhorar o coração dele, sendo que para melhorar o coração dele, ele teria que estar fazendo cardio. Então o cara tá fazendo um treino de musculação, perdendo a eficiência do que ele mais precisa, do objetivo principal da vida dele, que é fazer um bom treino para crescer, fazendo um treino bom pro coração dele, algo mais metabólico, algo que vai ajudar mais a ele viver melhor, sendo que ele poderia simplesmente estar fazendo o melhor treino possível na academia e depois disso fazer cardio, que já seria muito melhor do que o cara tá focando num treino mais metabólico. Pra mim é a mesma coisa que o Júlio falou. Se você quer posar melhor, pose. Aprenda a posar e como consequência você vai ter resistência, você vai conquistar mais resistência porque você está fazendo mais vezes isso. Olha só o Sebum. O Sebum, se não me engano, ele deixou muito claro que ele treinava pose todos os dias na vida dele. Treinava 1 hora, 2 horas de pose todos os dias na vida dele. E quando ele posava no palco, ele era um absurdo. E aqui nós temos claro, confirmado, que o Ramon, por exemplo, ele só treinava pose com o coach de pose dele perto do Olímpia. Antes do Olímpia, ele não começava a treinar pose. Então tu vê a diferença e tu via a diferença clara do palco também. Então eu achei esse ponto muito difícil, discordo completamente. Outra coisa que ele falou, ele bateu novamente sobre a tecla de força, de que se o cara não tem mais força, significa que eu vou ter que aumentar as repetições para manter a intensidade, manter o estímulo mais ou menos. Eu tô tentando traduzir o que ele falou, mas resumidamente ele falou: se a pessoa não tem mais força, eu aumento as repetições para manter o estímulo bom de hipertrofia. Não é assim que funciona. Se o cara perdeu uma força muito alta, se o cara perdeu esse declínio, teve um declínio muito acentuado do primeiro exercício para o segundo, tem algo de errado. Não é normal isso acontecer. O declínio de força é uma linha mais constante, não é uma linha tão aguda. Você não vai perder 30%, 40% de performance do seu primeiro para o segundo exercício. E se você perdeu, você fez alguma coisa de errado. Se você fez suas séries de aquecimento certinho, seus feeder sets certinho, e sua série de trabalho de 7 a 9 movimentos, então você não teve tantas repetições inúteis assim, você com certeza vai ter uma perda de força para as próximas séries, para os próximos exercícios, mas não é nada absurdo. Então se você fez alguma coisa que sua força caiu muito, caiu grotescamente, você fez alguma coisa de errado. Isso não é algo genético, não é algo individual que você tem que aceitar. É algo que foi causado por um erro de treinamento, por um erro de montagem, por um erro na planilha. Então toma muito cuidado com esse pensamento também. Não quer dizer que porque você fez uma boa série que sua força vai despencar. E novamente, sempre tem que levar em consideração intensidade versus volume. Então se você fez uma altíssima intensidade num exercício, por consequência você não vai suportar um grande volume naquele treinamento. Então não tem problema se você só consegue fazer 6 séries, 7 séries, 4 séries, 5 séries para peito num dia. Não tem problema em si você conseguir fazer poucas séries. O problema é você conseguir fazer mais séries e escolher fazer 4 séries, 5 séries. Esse é o problema real. Então sempre trabalhe o máximo que você puder. Se você pode, se você aguenta poucas séries porque a sua intensidade é muito alta, ótimo, excelente. Continue assim que o caminho está correto. Esse é o caminho para você melhorar o máximo possível o seu físico. Divulgar informação para meninos que são meninos, eu considero, de uma forma respeitosa dentro do fisiculturismo, mas que tem já um nível de formação que talvez um professor de educação física não tenha,
com relação à Sem hipertrofia. dúvida. Entende? Então, para mim, isso é muito satisfatório. Primeiro, a curva de evolução ascendente, ela continua muito rápida para vocês por mais 4, 5 anos, talvez. Aí sim você vai se tornar um hard gainer, que é aquele cara que vai começar a ter o ganho de físico, que é, por exemplo, a fase do Rafael Brandão. Ele vai fazer muita coisa para conseguir 1 quilo. É 1 ano, às vezes, para conseguir 1 quilinho de peso. Exato, entende? Então, até vocês chegar nesse nível, treinando da forma que vocês treinam, certeza que os dois têm futuro brilhante. Trabalhar para esse. Obrigado pela oportunidade. Que isso, pô, eu que Satisfação agradeço. em conhecê-lo. E bem-vindo ao nosso time. Mátila já é de casa. Valeu, Julião. Sempre uma honra treinar com você. Muito bom. Nice. Quero que vocês curtam, compartilhem e vamos fortalecer as redes do Davi e do Mátila, que vocês já conhecem, mas todo mundo torce pelos dois, tenho certeza. Isso é Brasil, isso é Growth. Tamo junto. Bom, acabei não falando tanto do treinamento em si, mas foi um treino bom ali, uma boa proximidade com a falha, uma técnica boa. Tecnicamente a gente já sabe o que esperar do Júlio. O Júlio prega muito por uma execução bem feita, pela proximidade com a falha. Eu só discordo algumas vezes dos conceitos que ele tem. E eu achei mais interessante entrar nos conceitos de treinamento que ele falou do que dizer sobre o supino inclinado com halteres, que volta e meia a gente fala aqui no canal. Ele aparece mais no canal. Então por isso eu não falei tanto do treinamento em si. Eu deixei mais para entrar nos conceitos de treinamento que o Júlio falou. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar comigo. Você quer ter sua evolução o mais rápida possível, de uma forma que uma pessoa que nunca treinou na vida ou uma pessoa extremamente avançada vai conseguir seguir, vai conseguir entender o que é preciso ser feito para mudar o seu físico de uma vez por todas, entra aqui no link da descrição do grupo do WhatsApp. Nesse grupo você vai ter acesso às planilhas de treino do canal. Então são várias planilhas de treino que tem um foco específico para cada indivíduo. Então se você precisa de mais braço, tem uma planilha para você. Se você precisa mais do seu corpo inteiro, tem outra planilha. Se você tem 3 dias na semana, 4 dias na semana, 5 dias na semana e por aí vai. Além de que você pode entrar em contato comigo para eu montar a sua planilha. Aí realmente vai ser um treino 100% focado e individualizado para você. Então se você quiser realmente maximizar o seu treino, maximizar seus ganhos e parar de perder tempo, parar de sentir que você vai na academia e não tem evolução nenhuma no seu físico não muda, entra aqui no link da descrição que eu tenho certeza que vale super a pena. O preço é muito em conta, é muito abaixo de qualquer outra coisa que você faz na sua vida, então é muito abaixo do whey, é muito abaixo de uma própria mensalidade de academia e você com certeza vai ter muito mais resultado. Vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz do Júlio Balestrin treinando o Lobo, que nesse vídeo eu falei um pouco mais sobre o treinamento em si que o Júlio fez. Então se você achou que faltou isso no vídeo de hoje, esse vídeo vai ter informações que vão complementar bastante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito.